Olá, hoje nós vamos falar sobre o livro Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos. E quem está comigo é o professor Jung Mo-sung. Ele nasceu na Coreia do Sul e está no Brasil desde 1966. É teólogo e doutor em Ciências da Religião e atualmente professor na Universidade Metodista de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, conta pra gente como nasceu a ideia do livro Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos. Bom, eu tenho estudado o tema da teologia, economia, relação entre dinheiro, Deus, essas coisas, há muito tempo, mas de uns anos para cá eu comecei a me preocupar mais especificamente com o tema dos direitos humanos, porque, infelizmente, aquela ideia antiga, tradicional na nossa sociedade, que ser humano tem direitos, passou a ser visto como algo, não tem. Se você não tem dinheiro, você não tem direitos. O importante não é você humano ou se você é cidadão, o importante é você ser consumidor. Então eu comecei a perceber que havia esse conflito entre os direitos humanos, né, que vem da tradição bíblica, né, com a ideia de tudo critério é dinheiro. Daí um pouco essa pesquisa e o estudo sobre essa relação entre você pegar o dinheiro e colocar como coisa absoluta, aí essa ideia de idolatria, e se o ser humano tem mais direito ou não do que essa idolatria do dinheiro. E o que vale mais? A idolatria do dinheiro ou o ser humano? Aí depende de quem está falando. Então, se você pegar como cristão ou como uma pessoa de um pensamento mais humanista, seja de pensamento liberal do século XVII, XVIII, ou na tradição bíblica, particularmente no Novo Testamento, claro que o que é mais importante é o ser humano. Só que na sociedade de hoje, o critério fundamental é sempre dinheiro, 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 infelizmente. Daí a importância de abordar esse assunto, né? Isto. E uma das coisas que me estimulou também a trabalhar isso foi com as falas do Papa Francisco, né? Quer dizer, a partir do Papa Francisco atuando mais no mundo, ele começou a assumir rapidamente, claramente esse tema do dinheiro, idolatria do dinheiro, e uma coisa importante, a falta de insensibilidade, ou falta de sensibilidade social, a excessiva insensibilidade da sociedade frente às pessoas pobres. Sim. Daí é que eu comecei a perceber que era preciso desenvolver isto, né? Juntar um pouco essa inspiração do Papa Francisco com as minhas reflexões bíblicas, teológicas e com as questões econômicas hoje. Sim, o Papa Francisco ele fala muito de uma igreja pobre para os pobres, né? Isso. O que o senhor poderia falar sobre esse comentário? Uma das experiências que me marcou muito nesse processo de escrever, e está na introdução do livro, foi quando fui para a Coreia, fui lançar um livro, a tradução do livro sobre desejo, mercado e religião, e eu fui convidado a dar entrevistas para jornais importantes nacionais, não era de igreja. Sim. E eu pensei, por que eles querem discutir com um teólogo, né, teologia e economia? E eles estavam muito interessados a partir da fala do Papa, da idolatria do dinheiro, e que eu precisava de uma igreja pobre para os pobres. E eu me percebi que o que fazia, gerava interesse na sociedade, na Coreia, que uma boa parte não cristão, né, estavam interessados na teologia e particularmente no Papa. Era essa noção de que no Japão, aqui na Coreia, não era muito importante, que grupos religiosos, igrejas, outras religiões, também deveriam defender os direitos das pessoas, particularmente dos pobres, né? Então eu acho que sim, a igreja e o cristianismo volta a ter, eu acho, mais importância social. Sim. E um respeito para os que não são cristãos, na medida em que a igreja assume essa tarefa de ajudar a dignidade, o direito de todas as pessoas e particularmente das pessoas mais pobres.
Você acredita que o Papa Francisco ele tem contribuído para essa reflexão em várias visitas, em vários com países? certeza. Né? Quer dizer, isso mesmo para jornais que eu vi na Coreia, mas também em todo o mundo. Né? Hoje o Papa Francisco é considerado talvez ou uma das principais, mais importantes no mundo. Não mais um problema da religião, mas como uma figura pública que defende os direitos humanos e a questão ética na questão econômica, a defesa dos pobres. E essa questão, professor, do capitalismo, né? Como que a igreja ela enfrenta esses desafios, né? Porque é um desafio, né? Como que você vai se importar mais do ser humano em um mundo que a gente está falando em revolução, né? Capitalismo, dinheiro, em forma geral, né? Como que a igreja ela pode enfrentar esse desafio e como que ela vem enfrentando? Eu acho que nós temos dois tipos de compreensão sobre o papel da igreja. Há setores da igreja que pensam que a tarefa principal da igreja é recuperar a fé, a religiosidade, em oposição ao pensamento cientista, ao pensamento racional. Sim. Outro grupo, aí o Papa Francisco representa esse grupo, diz que o mais importante da nossa tarefa, da missão da igreja, é anunciar e testemunhar o amor de Deus no mundo, particularmente com as pessoas que sofrem. Né? Então eu acho, na minha opinião, né, como teólogo e como participante da vida da igreja, da sociedade, é que a missão principal da igreja é testemunhar o amor de Deus às pessoas que sofrem, e testemunhar isto significa, na prática, fazendo coisas para defender essas pessoas, esses direitos. Se é capitalismo, não é capitalismo, se é isso, eu acho que isso não é o problema de título, de rótulo, não é mais importante. Importante para nós, como igreja, é como nós devemos testemunhar, isso que eu gosto de repetir isso, né? Testemunhar o amor de Deus no meio de nós. E esses são os pontos principais da obra que você levanta? No fundo é isso, é discernimento da idolatria, que é falso Deus, não é um problema meramente teórico, mas o falso Deus que se tornou concretamente na vida das pessoas, que é o dinheiro. Sim. E aí mostrar a verdade de Deus, não de uma forma também de teoria, conceito sobre Deus, mas como mostrar, a Bíblia mostra que Deus que se revela em Jesus é Deus que se revela no amor às pessoas. E é em torno disso que passa toda a discussão da economia, da mudança na cultura econômica e social dos últimos 50 anos, e essa missão de testemunhar, né, do amor de Deus na sociedade. Sim, podemos também dizer, em relação à obra, né, para quem que ela está destinada, né? Para quem que você... Existe um público específico? É claro que quando a gente escreve um livro, você precisa saber para quem está escrevendo, obviamente, né? E eu tenho mais ou menos claro que é assim, há dois grupos que dá para atender bem, que é as pessoas que querem entender um pouco, mesmo que não conhecem muito, né? Um amigo meu disse, olha, você consegue fazer duas coisas, fazer um livro de introdução, as pessoas que estão interessadas com Deus, economia, questão de idolatria e capitalismo. Ao mesmo tempo, esse livro, eu tenho avanços teóricos importantes, que para as pessoas que são mais estudados, que estão acostumados nessa discussão, são professores ou estudantes de mestrado, de coisa, aqui tem novidades. Né? Então, acompanha duas coisas. Esses dois públicos. Os dois públicos, então, obviamente, se contribui, se reconhece num tipo de discurso, num nível mais introdutório, e outros no outro nível. Então, a gente, só voltando um pouquinho, professor, a gente poderia dizer que teve também essa inspiração pela visita do Papa Francisco à Coreia. Você poderia lembrar um pouquinho desse episódio? Eu sou católico há muito tempo. Aliás, nasci católico na Coreia. Né? Na época, eram muito poucos coreanos católicos. Né? E eu sou participante. Eu lembro
Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, o Papa Bento XVI. Com o Papa Francisco foi algo especial. Não porque era argentino, latino-americano, mas essa forma de juntar a teologia com as questões econômicas da idolatria, que idolatria é uma questão teológica, dinheiro é uma questão econômica. Nossa. Né? E aí junta esses dois conceitos. Então, quando fui para a Coreia, eu estava empolgado com acompanhando a novidade, as coisas que Papa Francisco tem feito, e aí, com diálogo com jornalistas, eu pensei, olha, eu preciso voltar a esse tema. Já fazia alguns anos que não tinha escrito nenhum outro livro, né? Então eu acho que a minha experiência na Coreia foi muito marcante. E para mim também, porque assim, como coreano, voltar lá e conversar e ver coreanos não cristãos tão preocupados e interessados na discussão, eu falei, aqui tem coisa importante para a gente contribuir. Sim, e lá o cristianismo, qual que é a porcentagem que estamos falando? A grosso modo, a gente pode dizer que uns 25% a 30% da população é cristã. Desses 30%, 10% são católicos e 20% são protestantes, incluindo históricos, presbiterianos, luteranos e muitos pentecostais, né? Mas 50% da população se considera ateu. É muito interessante, Nossa. É um dos países mais altos, que não é um país comunista, né? É um país comunista, capitalista, mas metade se considera ateu. E mesmo entre eles, muitos estão interessados no discurso do Papa Francisco. Sim. E a obra, você acredita que é um incentivo para a gente entender um pouco mais, né? Até mesmo esse pensamento do Papa Francisco, como que você diria para os nossos leitores? Eu acho assim, para as pessoas que querem estudar um pouco ou se inspiram em Papa Francisco, com certeza esse é um livro importante. Eu acho que ajuda. Eu dei palestras sobre Papa Francisco, os ensinamentos com as comunidades, e eu sinto que há uma afeição pelo Papa Francisco, mas é preciso estudar mais do que simplesmente ele é bom, né? E eu acho que esse livro ajudaria. Um amigo meu, padre, há 30 anos que trabalho com ele, né? Ele leu todos os meus livros, me ligou, disse assim, um dia, disse, Jung, foi a única vez que ele fez isso, me ligar e dizer, esse livro é especial. Esse livro você conseguiu encontrar uma linguagem, a forma, esse livro é especial. E outras pessoas que costumam ler meus livros, também dizem, olha, esse livro é especial. Então não é porque é meu livro, mas eu acho assim que esse ajudaria muito as pessoas a entender o que está acontecendo no mundo hoje e quais são as possibilidades, a missão da igreja hoje. Jung, muito obrigada pela participação. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. E você encontra a obra Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos em toda a rede Paulus de livraria ou pelo site paulus.com.br. Uma boa leitura!